Boa tarde, pessoal. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de controle de portaria CFTV. Na aula passada, a gente comentou sobre as principais aplicações da análise inteligente de vídeo. Alguns macetes, para estar fazendo essa análise inteligente. E hoje a gente vai estar falando sobre o software SYNNEXT. É um software da Intelbras, certo? É o software hoje mais utilizado nas portarias de condomínios e prédios comerciais. Ele vem para substituir o seu antecessor, que era o SYNPlus, também da Intelbras, são softwares voltados para fazer monitoramento inteligente de vídeo. E quais são as características desse software? Ele gerencia dispositivos Intelbras, da marca Intelbras, DVRs, NVRs e câmeras IPs. Permite a conexão simultânea de até 1024 dispositivos, monitorando em tempo real, certo? Ele possibilita a visualização de até 100 canais de vídeos ou 250 de 32 bits ou 256 canais de vídeos em 64 bits. Gerencia permissões dos usuários do software. Um operador ele pode somente visualizar e esse outro operador pode fazer backup dessas imagens. Ele pode criar uma nova conta de usuário ou excluir uma conta de usuário. O software tem esses recursos. É compatível com as câmeras Fisheye Intelbras, possibilitando a aplicação de correções de imagem necessárias para visualização de warping. Permite ao usuário controlar movimentações de câmeras PTZ, que são as câmeras DOMI, as Speed DOMI que foi falado na aula retrasada, certo? Entradas e saídas de alarmes e gravadores de vídeo, que é a integração do meu alarme com o meu gravador de vídeo. Suporta múltiplos monitores para configurar dispositivos e buscar imagens sem deixar de realizar o monitoramento das câmeras, ou seja, numa tela eu estou com a minha visualização, na outra tela eu estou fazendo busca de imagem, certo? O software ele consegue fazer gerenciamento. Possibilita o monitoramento em tempo real, simultâneo às gravações, recebimento de alerta de alarme, detecção de movimento, inteligência de vídeo e reprodução de vídeo. Então é um belo de um aliado para você que trabalha no controle de CFTV de uma portaria. E também ele permite a criação de uma lista de ações a serem executadas a partir de um evento de alarme ou de inteligência de vídeo. Como de inteligência de vídeo? Lembra que na aula passada foi dito das características da inteligência de vídeo, que hoje há recursos de reconhecimento facial. Então, eu posso colocar um evento no meu equipamento para que quando uma determinada face de uma pessoa for detectada ali por alguma câmera, ele me avisa, vamos dizer que o condomínio teve um problema com um funcionário, ele foi mandado embora e o condomínio quer que aquela pessoa não entre mais no condomínio, por exemplo. Então eu posso programar minhas câmeras com a face dele, eu posso pegar uma foto, um vídeo de uma rede social dele, posso transportar isso para o meu software, E o que eu posso fazer? Ou pegar de uma gravação antiga que ele com certeza ele apareceu em uma gravação e eu faço essa configuração inteligente de vídeo. Para quê? Para que se aquele cara passar na calçada do condomínio lá fora, já vai me mandar um alerta na tela e eu vou sabendo, fulano tá por ali. Consegue gravar as imagens de forma contínua ou vinculadas a eventos e agendas de gravação. Com a função de gravação local, ele possibilita a gravação de imagens sem depender de intervenção do usuário. No caso, essa gravação local seria uma gravação à parte. Eu tenho um HD dentro do meu DVR e eu tenho um servidor de imagem instalado o SYNNEXT e configurado para que faça essa gravação local, certo?
Vamos dizer que 70% dos condomínios não utilizam desse recurso. Por quê? Porque acaba que fazendo uma operação redundante, porque o próprio DVR já gerencia essa parte. Outros condomínios já optam por fazer pelo BCAN, que é uma ferramenta cloud, trabalha com sistema de nuvem, onde se configura o próprio DVR da Intelbras, uma porta, um usuário e uma senha, e ele sobe em tempo real a cada 1 minuto as imagens que foram gravadas no HD do cliente. Então, a todo momento eu tenho uma cópia das minhas gravações no meu DVR e também na nuvem. Ele tem suporte ao EMAP. Como que esse EMAP? Você consegue importar um arquivo com a imagem do mapa do condomínio, do prédio, e mapear aonde tem câmeras, né? E tem esse recurso também. Possibilita ao usuário registrar as ações e tratamento dados aos eventos de alarmes detectados pelo sistema. Integrado às suas contas de Intelbras Cloud para importação da lista de dispositivos, né? Vamos dizer que a empresa de monitoramento que você trabalhe, que ela tenha uma conta no Intelbras Cloud, e cada DVR que ela cadastra, ela vincula essa conta. Então, se ele vai montar a base lá dele, um novo servidor, você vai trabalhar na base, eles vão te passar um usuário e senha para você logar dentro do Synext. E vai aparecer todos os dispositivos, todos os condomínios, no caso, que estão vinculados dentro dessa conta cloud da Intelbras. Melhor gerenciamento de memória em sistemas operacionais 64 bits, já a parte técnica, que liga a questão de infraestrutura do servidor ao CFTV. É algo que tem que andar lado a lado. Por quê? Não adianta eu ter investido muito dinheiro no meu CFTV e no final das contas, na hora de eu montar o meu servidor, eu coloquei uma máquina que não suporte um software que faz só todo esse gerenciamento. Não é uma máquina comum. Eu preciso de uma máquina com placa de vídeo, com um bom processador, com memória RAM sobrando, com muito HD disponível, e a gente vai estar falando hoje sobre esse assunto. Ele utiliza recursos de aceleração por hardware de placas de vídeos compatíveis também. Falando aqui já de configuração recomendada. A configuração indicada é apenas como referência às características de um ambiente monitorado, mas falando por experiência própria. Frank Carlos, eu tenho câmeras na minha casa, então quer dizer que eu não posso visualizar as câmeras pelo meu notebook utilizando o Synext? Você pode. Até ali umas 8 câmeras. Vai funcionar? Vai funcionar. Minha máquina no meu servidor, vai funcionar? Vai funcionar normalmente. Só que se você estiver acessando externamente, não vai ficar legal. Por quê? Porque ele precisa fazer aceleração de hardware para que você consiga acessar as câmeras de modo em tempo real. Num condomínio mesmo, eu não consigo colocar uma máquina comum para fazer o monitoramento. O próprio fabricante já avisa que o Synext é indicado para uso, não é indicado para uso em missão crítica. Mas se você planeja uma operação 24/7, recomenda-se utilizar computadores e periféricos homologados como servidores ou workstation, placas de vídeo com drive homologado pelo fabricante e os procedimentos de atualização, ou seja, sempre manter o seu Windows atualizados, Net Framework, os drives da placa de vídeo, drives do processador, sempre tendo que dar manutenção nesse servidor, porque como ele vai utilizar muito de processamento, então nunca deixar esse computador acumular sujeira, marcar pelo menos uma manutenção preventiva anual para troca da pasta térmica do processador, para verificação dos coolers se estão tudo bem, se a temperatura da placa-mãe está legal, não está dando superaquecimento.
eles recomendam usar sempre computadores que tenham placas de vídeo com processador integrado Intel ou placas de vídeo da NVIDIA GeForce, com quais podemos oferecer o suporte de compatibilidade com os gráficos periféricos, os drives periféricos, né? Então, na hora de montar o servidor, vai chegar o seu supervisor, vai falar assim, a gente precisa atualizar aqui o nosso monitoramento, mas hoje a gente utiliza Simplus, só que o Simplus já não me atende, eu tenho que passar para o Synext, por causa das novas tecnologias de alarme e câmera. Como vai fazer? É só instalar e botar para rodar? Não. Tem que verificar as configurações mínimas para rodar. Aqui, em configurações mínimas, o que ele fala? Processador, no básico, é um Intel Core i5 6500. Esse 6 quer dizer que é a família 6. Então não adianta ter um i5 4500, que começa aqui. Depois do i5, o primeiro número indica a família, a série familiar do processador. Isso é importante. Ele me fala que também que tem que ter no mínimo 8 GB de memória RAM, certo? Intel integrada ao processador. São as placas de vídeo on-board. O que é uma placa de vídeo on-board? Uma placa gráfica já integrada com o meu processador. Ele não é um hardware separado que eu acoplo na placa-mãe do computador, certo? Então ele já me fala aqui que é um Intel integrado ao processador. Intermediário, não é a top de linha. Vamos dizer que eu vou rodar aqui a questão de 16 câmeras, né, no meu condomínio, e eu posso rodar na configuração intermediária? Posso. Mas aí eu já preciso, olha a mudança já. Eu preciso de um Intel Core i7 da família 6, 16 GB de memória RAM, já é o dobro da configuração básica. Na placa de vídeo, uma Intel integrada para H264, certo? Ou a GTX 1060, 3 GB de RAM para H265 da NVIDIA. Aqui já é uma placa off-board, que é o que? Uma placa, ela é um hardware externo que eu vou acoplar à placa-mãe do computador. O sistema operacional de todas essas configurações, do básico ao alto performance, é o Windows 10 Pro 64 bits com suporte ao Net Framework 4.8. 20 espaço e disco livre aqui é a memória disponível no HD. Eles pedem no mínimo 20 GB para poder estar funcionando normalmente o Intelbras Synext. Resolução da tela 1024x768, uma resolução quase ninguém mais usa, mas é a básica assim para você rodar esse software. E a interface de rede é 100/100. Por que 100/100? Aqui é o barramento, como é a comunicação de rede que alimenta a infraestrutura de CFTV do meu local. 100/100, que é o que? É 100/1000, desculpe. O 100/1000, que é de 100 megas até 1000 megas de comunicação na placa de rede via cabo. Nunca você vai monitorar com uma máquina ligada via Wi-Fi, wireless. Por quê? Não conecta da mesma forma? Conecta. Só que conexões via Wi-Fi tem muita perca de pacote. Ainda mais quando se trata de CFTV. Por quê? Porque são pacotes constantes, são capturas constantes, frames constantes. Então o acúmulo de demanda nessa rede é muito maior. Então nunca você vai ligar um servidor, um workstation, que você vai fazer o seu monitoramento via Wi-Fi, sempre via cabo. Agora, se você quer ter alta performance, você vai usar o mesmo processador i7 aqui do intermediário, Intel, sempre Intel. Por que Intel? Porque, como dito aqui para cima, eles garantem a compatibilidade dos drives gráficos com a Intel. 16 GB de memória RAM, uma NVIDIA
GTX 1060 de 6 GB de RAM com aceleração por hardware habilitada. Essa aceleração para quê? Para fazer overclock, para extrapolar os limites do hardware, certo? Ou seja, a gente já pode ver aqui, se você pesquisar mais a fundo essa questão técnica, que não adianta você pegar um computador simples para rodar o Cinext para fazer monitoramento de vídeo no seu ambiente de trabalho. Você tem que ter uma máquina preparada. A partir de 5 câmeras, configuração básica. Acima disso, intermediário. A indicação considera a visualização ao vivo em ambientes de baixa ocupação, com configurações do encoder específico e visualização em monitores conectados. Essa configuração de encoder ela vai estar nos slides aí à frente, que é a questão de bitrate, é a questão de controle da qualidade de imagem, como essa imagem vai trafegar dentro da minha rede. E visualização em monitores conectados diretamente à placa de vídeo. Conexões por cloud, links lentos ou incompatíveis com tráfego, problemas de configuração, permissões e políticas aplicadas ao usuário. Computador ou sistema operacional podem afetar o resultado. Lá atrás a gente falou sobre a questão da compatibilidade com Intelbras Cloud, que eu falei assim, a empresa de monitoramento tem os dispositivos cadastrados na conta Cloud da Intelbras e você pode puxar todos de uma vez. Vai funcionar? Funciona, mas o que acontece? Como que funciona o sistema Cloud? O sistema Cloud, que é o sistema por nuvem, que é o monitoramento, ele compartilha a mesma porta de acesso ao servidor para todos os clientes no mundo inteiro que tenham produtos Intelbras. Eu não recomendo que se use Cloud. Vai fazer um vídeo monitoramento? É IP, domínio, é DDNS. Por quê? Porque aí você configura uma porta única, uma rota única específica para aquele gravador de vídeo, certo? Então o acesso fica mais rápido e mais fluível. Processos concorrentes executados no mesmo computador. Gravação local, atualização do Windows, software antivírus. O que isso quer dizer? Computador para monitoramento de CFTV é para monitoramento de CFTV. Vai fazer uma atualização do Windows? Tem que fazer? Beleza. Se puder baixar de forma offline, que eu digo baixar esses arquivos de atualização em outra máquina, salvar no pendrive e instalar nesse servidor CFTV, melhor ainda, para você não sobrecarregar o Windows. Por quê? Consome muita demanda de processamento. Aí você pega a demanda de processamento do CFTV com toda a demanda de atualizações do Windows ou antivírus, certo? Então, nunca abram outra coisa a não ser o monitoramento no servidor workstation para controle do CFTV. Comprometerão a performance do computador e o impacto deve ser considerado no projeto. Então, tudo tem que ser analisado. A questão da gravação local foi bem específica aqui pelo que? Eu faço o controle do meu monitoramento pelo workstation e essa outra máquina para gravação local. Ela precisa ser uma top de linha? Não precisa ser uma top de linha, porque eu posso configurar de forma que suba via FTP e aquele meu outro computador ali vai ser só para armazenar arquivos. Aumentar a resolução, alterar o bitrate do vídeo apresentado, transferir a visualização para um vídeo wall ou compartilhar do computador e rede com outras aplicações irão afetar a performance indicada. Habilitar a aceleração de hardware pode aumentar o número de streams visualizados simultaneamente, mas também irá inserir um delay na apresentação do vídeo. O que é o delay? Um atraso no vídeo.
Quando ele fala aqui dessa questão de compartilhamento, a gente entra já por questões os moradores vão ter acesso à visualização das câmeras? Pode ter? Pode. Só que o que acontece? Já pensou num condomínio que tem 300 moradores? Você vai ter que criar muitas contas, né? Porque cada conta no DVR ele só consegue abrir 5 visualizações em tempo real. Então, não acho assim viável você liberar acesso às câmeras no celular dos condôminos, no caso um condomínio residencial, pelo celular. Sempre que precisar de algo, deixe que eles procurem um síndico e o síndico solicita a guarita o backup da imagem. Por quê? Porque acaba afetando toda essa estrutura que a gente está falando aqui, de rede, de processos dentro do servidor, atraso de imagem, tudo mais. Você pode melhorar a performance adicionando mais de uma placa de vídeo ao computador, né? Você pode colocar até 2, 3 placas de vídeo no computador e ativando a aceleração por rádio. Lembrando que a SLI não é suportada. Essa daqui são as configurações lá na questão dos canais das câmeras, lá que eu faço no meu DVR, que é a compressão de vídeo, a apresentação dele, no caso aqui é H2.264, que é o encoder de saída da minha imagem, 352 por 288 é a minha resolução. Eu estou falando que eu quero 25 fps, frames por segundo, e a velocidade de 512 kb por segundo. Isso é configuração básica quando eu quero passar 70 canais de vídeo. Eu posso usar para 100 canais no caso aqui. Na configuração básica, voltando lá atrás, o que ele está me falando? Que no básico, com essa configuração de Intel Core i5, da família 6 com 8 GB de memória e processador gráfico integrado, ele pode rodar até 70 canais nessa configuração. Isso é o máximo. Só que eu vou falar para vocês, não vai ficar tão legal assim não. Então, vai montar um workstation, uma máquina, já monta um intermediário, porque não compensa um investimento alto em CFTV e você ter uma base de controle que não seja compatível com o seu investimento ali dentro do CFTV. O serviço de gravação local, quando ativado, também deve ser considerado ao especificar o throughput de rede, pois o tráfego de vídeo para esse serviço será somado ao tráfego gerado pelas visualizações e transferências de dados entre os terminais e dispositivos. É o que eu estava falando, a questão de acesso remoto, a questão de tráfego, a questão de gravação local, tudo em um único servidor, não é muito legal. Mesmo separando minha gravação local em um outro servidor, eu tenho que levar isso em conta. Minha rede aqui está 10/100, não vai suportar, tem que ser uma 100/1000. Tem um switch que está alimentando lá, ele é 10/100, já vai ter que trocar o switch, porque você tem que colocar dispositivos periféricos compatíveis com a sua placa de rede. Então a placa de rede do computador tem que ser 100/1000, switches que vão alimentar os dois, esse servidor tem que ser 100/1000, certo? De preferência, monte uma rede totalmente à parte de uma conexão com a internet. Por quê? Eu tenho um modem ali da NET. Aparelhos que vêm das operadoras não têm a capacidade de gerenciar tanto tráfego. Então, eu tenho aqui no primeiro nível a minha internet, da minha operadora NET, por exemplo, e abaixo dela, aí eu vou começar a montar minha estrutura de CFTV. Coloco um roteador com gerenciamento, com reserva de MAC se eu for usar câmera IP. E eu vou descendo as camadas, colocar um switch e sempre livrando o modem aqui em cima. Deixar um roteador à parte que trabalhe
assim, não pode trabalhar em modo bridge, não aconselho trabalhar em modo bridge, porque se eu coloco em modo bridge, quem vai regrar todo o DHCP de rede, que é o que? Os endereços IPs ali dos dispositivos, vai ser o modem. Então a gente tem que livrar o modem dessa responsabilidade. Então sempre no modo roteador, e para que o roteador ele consiga aplicar uma configuração dentro daquela rede sem que sobrecarregue a questão da internet. Tem que se configurar o parâmetro de bitrate dos dispositivos monitorados, considerando o limite da infraestrutura de rede que os conecta ao terminal de acesso, dando preferência à configuração de ajuste automático para uso otimizado de tráfego. Em ambientes com baixa movimentação, o uso de bitrate automático é o mais indicado. Como que eu vou saber disso? Tem uma câmera ali que está pegando as escadarias de incêndio. É para passar gente toda hora nessa câmera? Não. Então eu vou colocar o bitrate dela o mais baixo possível. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho muito movimento. Fazendo isso, eu resguardo minha rede de operar com seu fluxo de dados a 1000. Eu uso o básico, onde tem que usar o básico, os bitrates nas minhas câmeras, certo? E essas outras câmeras que demandem mais, que é o que? Na entrada do condomínio, na minha área social ali, eu vou ter mais recursos sobrando da minha rede para alimentar essas câmeras. Então, tem que se observar isso sempre. Instalação do Intelbras CNext Plus. Ele utiliza a biblioteca Net Framework versão 4.8. Geralmente o sistema operacional Windows 10 Pro, que fabrica essa biblioteca, que é a Microsoft, geralmente ela já vem nativa. Se o seu computador ainda não possuir esse software, a instalação do CNext, ela automaticamente reconhece que não há esse software instalado e instala. Poderá ser necessário reiniciar o computador algumas vezes durante o processo. Após a instalação, recomenda-se que você instale as atualizações mais recentes do seu sistema operacional e drives antes de executar o Intelbras CNext. Para quê? Para a gente tirar da minha placa de vídeo, tirar do meu processador o máximo que ele detém. Que as atualizações do Windows, que ela faz? Ela sempre é para melhorar o desempenho dos meus dispositivos, certo? Olhando os hardwares externos. A Microsoft tem que olhar para o processador Intel, para a minha placa de vídeo da Nvidia, certo? Para a minha memória RAM. Como é que eu posso fazer com que esse hardware, essa peça, trabalhe de forma melhor? Então é dessa forma, é com as atualizações. Tanto o CNext como o serviço de gravação local necessitam do nível de permissão de administrador para ser corretamente executado. Maiores informações, consulte a documentação do sistema operacional. A primeira tela exibida quando eu executo o arquivo do CNext é essa. Você tem que selecionar o idioma da instalação, no caso, português Brasil. É exibida os detalhes da versão. O que ele fala? Que nessa versão disponibiliza as funcionalidades, versão de 64 bits, quando utilizado na versão 64 bits, permite a visualização de até 256 câmeras simultaneamente, sem limite de janela de visualização. A versão 32 bits permite até 100 câmeras. Fran Carlos, como é que eu sei que eu vou usar uma versão 64 bits ou uma 32 bits? Se o seu computador tem até 3 GB de memória RAM, você usa 32 bits. Acima disso, 64 bits. Mas se vocês notarem lá na configuração básica, voltando aqui, configuração básica, o recomendado para monitoramento é 8 GB de RAM. Então sempre instalem a 64 bits. Fran Carlos, eu tenho 3 GB de RAM e vou instalar 64. Tem problema
não tem problema você instalar umas 64 bits se você só tem 3 GB de RAM. Por quê? Hoje você tem 3 GB, mas amanhã você compra 16 GB e coloca na sua máquina. Seu sistema operacional, seu sistema Synext já está preparado para isso. Voltando aqui, ele veio, essa versão aqui ela já vem com atualização de interface de busca de gravação, migração simplificada das versões anteriores do Intelbras Synext ou Intelbras Sim Plus, que até hoje está sendo usado em muita portaria por aí, só que já vai ser descontinuado. E ele também tem serviço de atualização automática. Avançando, tem um contrato de licença da Intelbras, onde você tem que marcar eu aceito os termos de contrato de licença e uso da política de privacidade. Ele mostra lá a questão que o software pertence à Intelbras, código fonte, que tem um endereço, tem a lei que foi baseada nesse software. Então tem um contrato para você ler. O instalador ele vai pedir a seleção do local de instalação. Vamos lá. Vamos supor que você na sua workstation, no seu computador de monitoramento, você tem 2 discos, um HD convencional e um disco SSD. O Synext você tem que instalar no SSD, certo? Isso você vai perguntar para o técnico lá na hora de informática da empresa, ou a empresa vai te falar, ó, o disco C é SSD e o disco D é um HD normal só para salvar imagens. Por quê? O SSD ele trabalha muito mais rápido do que o HD. Ele trabalha como se fosse uma memória flash, então a velocidade dele de execução de tudo é muito mais rápida. Então nessa tela você só vai selecionar o local onde vai ser instalado o Intelbras Synext no meu sistema operacional Windows. Ali no caso desse exemplo está falando que é onde? No disco C, na pasta Program Files. Dentro dessa pasta tem uma pasta que vai se chamar Intelbras, e dentro da pasta Intelbras vai ser criada uma pasta chamada Synext. Tem a tela de seleção de componentes, certo? Onde eu vou instalar o Synext, ele já vem default marcado, tanto que está de cinza ali, ó. Vocês notaram, não tem nem como desmarcar. Eu tenho a questão de complemento, que é o serviço de gravação local e o Intelbras Media Player. Aconselho sempre deixar marcar tudo na instalação. Atalhos adicionais. Pode deixar como está, que é criar um atalho na área de trabalho. E aqui só um resumo do que você, detalhando as opções que você selecionou. Ó, local de destino, é a pasta que eu falei. Tipo de instalação, Intelbras Synext. Componente selecionado, vai ter o Intelbras Synext, vai ter o serviço de gravação local e vai ter o Intelbras Media Player. Para quê? Para reproduzir as imagens que você fizer backup ali da sua workstation. O instalador está preparando para instalar o Synext no seu computador. Aí os aplicativos a seguir estão usando o arquivo. Vamos dizer que você já tenha uma versão de Synext e está executando outra. Então ele vai dar essa mensagem aqui que esse recurso ele vai ser fechado, né? Você pode deixar marcado fechar os aplicativos automaticamente e apertar próximo. E assim, quando terminar a instalação, ele volta a rodar esse serviço do Record Service, que é o que? Gravação local do Synext. Uma barra de status vai ser exibida, processo de instalação, cópia dos arquivos. Essa é a tela de finalização. Vem marcada a caixinha de iniciar o Intelbras Synext e concluir. Quando você apertar concluir, o software vai abrir com a tela de login. Essa é a tela inicial do Synext. Esse usuário e senha padrão é o admin e a senha é admin. É o usuário root, é o super usuário do software Synext. Ele manda e desmanda em todos os outros usuários do software.
certo? O que ele fala aqui? Que se nenhum usuário tiver sido cadastrado no sistema ainda, utilize as credenciais admin. É o com maior nível de credenciais e permissões dentro do software. Abrindo o software, depois de login aqui que a gente preencheu, usuário, senha, marcar essa caixinha do lembrar a senha também é legal e aperta entrar. O que acontece? Aqui no caso se houver um único operador, mas se houver mais de um operador, o ideal é que cada operador tenha o seu usuário e senha. Por quê? Para saber quem que pegou backup, quem não pegou, vai cruzar as informações, certo? Na tela principal, ela se divide em três. Primeira parte aqui eu tenho as abas dos recursos que eu vou abrindo aqui, certo? Se eu apertar nova aba, vai apresentar todos esses submenus aqui, de vigilância e o avançado. Eu tenho a tela principal aqui, que é a vigilância. Dentro de vigilância eu tenho o menu de visualização, onde eu visualizo as imagens em tempo real. Reprodução. Essa reprodução aqui seria reprodução de arquivos que já estão gravados no HD. E essa mídia ela vai fazer a reprodução de arquivos que foi feito download do DVR para aquela máquina. Eu tenho a questão aqui dos alarmes, EMAP, planos e o menu avançado aqui, onde eu configuro dispositivos, adiciono dispositivos, configuro gravação local, faço configuração do alarme, verifico os logs, crio contas e configuração do sistema, certo? Aqui um pouco dentro do menu configuração de sistema, ali no alarmes, eu tenho todas essas opções. Aconselho vocês não mexerem aqui nessa parte, deixa default como que vem da própria Intelbras, certo? É questão de onde vai ser salvo, a questão dos parâmetros de perda de vídeo, de erro no disco, os alarmes, tudo que for de alarme vai ser salvado nesses endereços aqui, onde está mostrando. Gerenciamento de dispositivo. Deixa eu voltar aqui. A questão do gerenciamento do dispositivo. Só um momento. Deixa eu só me localizar aqui um pouquinho. Beleza. Tá. O menu de dispositivos permite ao usuário gerenciar conexões de dispositivos Intelbras Synnex de diversas formas. Para acessar esse recurso, selecione o ícone de dispositivos lá naquela tela inicial, que essa é o íconezinho que ele está falando, pessoal. Dispositivos. Abrindo ele, aparece essa telinha aqui. Vamos dizer que você acabou de ligar todos os DVR na rede e instalou o Synnex. Quando você entra em dispositivo, ele vai apresentar todos os equipamentos que foram localizados na minha rede. Tudo isso aqui, ó, são DVRs, câmera IP, tem um dispositivo desconhecido aqui, deve ser um DVR muito antigo, que foi feita essa busca. E aqui já são endereços cadastrados. Mas vamos dizer que todos esses aqui fossem DVRs que não tivessem ainda sido alterada a senha. Eu poderia marcar essa primeira caixinha aqui. Todos os equipamentos seriam selecionados, com cada um tem o seu IP. Eu iria preencher aqui usuário admin e a senha admin e apertar salvar. O que ia acontecer? O Synnex iria autenticar todos os DVRs de uma vez, certo? Todos os DVRs iam sair daqui de cima, iam vir aqui para baixo, iam ficar com status online. Por quê? Porque todos estão com o mesmo usuário e senha, cada um tem o seu IP, não tem risco de um DVR ficar com IP igual do outro. Mas o que acontece? Depois que você adicionou aqui, ou até antes,
você tem que passar a configuração de rede, em vez de DHCP lá dentro do menu rede do DVR, você tem que deixar como IP estático. Por quê? Se falta uma energia e o DVR liga novamente, ele pode voltar com um endereço diferente, aí você tem que adicionar de novo, certo? Então sempre tem que trabalhar com IP estático, ou seja, que não muda. A tabela ali de dispositivos localizados na rede. Essa tabela mostra os dispositivos da Intelbras compatíveis com o software Synext e acessíveis a partir da rede local. Esses dispositivos que estiverem nessa lista devem ser adicionados para que o Intelbras Synext possa conectar. Dispositivos cadastrados no sistema estão aqui embaixo. Está com verdinho circulado. Aqui ainda não foi vinculado ao Synext. Aqui embaixo já. Usuário e senha padrão. Esses campos são utilizados para indicar o usuário e senha do dispositivo que serão adicionados ao sistema. Acesso à conta Intelbras Cloud. Como eu disse, a empresa de monitoramento tem uma cadastro por lá e eles me deram acesso aqui para trabalhar na base deles. Então, quando eu clico aqui no Intelbras Cloud, vai me pedir o usuário e senha e aparece automaticamente todos os DVR vinculados ou câmeras IPs. Tem como adicionar de outra forma? Tem. Se eu clicar aqui no botão novo, aqui embaixo, pessoal, de dispositivo cadastrado, ó, bem no cantinho aqui onde eu estou passando o mouse, ele me abre essa telinha aqui para informar o nome do aparelho, IP, a porta. Essa porta de serviço, a porta web, vem preenchida automaticamente. Geralmente é 37777 e a porta web é 8080. Quando eu coloco aqui o IP, o grupo sempre deixa padrão, o usuário admin e a senha que você deixou gravada no DVR, ou se você deixou padrão, marca aqui conectar automaticamente após o login e sincroniza. Essa informação de SN é o número de série do equipamento. Ela serve para quê? Para conectar via cloud, se você precisar. Então, aqui, ó, nome. Digite o nome desejado para o dispositivo, IP domínio entre com o IP ou domínio do dispositivo, para que possa haver comunicação. Porta de serviço. Por padrão, dispositivo vem com a porta 377777. Porta web, utilizada para acesso de serviços de acesso remoto. É utilizado por alguns dispositivos, como NVD, 1204, 1208 e o 1216. O padrão é a 34567. Porém, pode ser alterado na configuração do dispositivo. Configurar dispositivo. Quando eu entro na tela de configuração do dispositivo, eu tenho que selecionar o dispositivo lá no menu aqui atrás, aqui, ó, configuração de dispositivos. Quando eu clico aqui, ele vai me exibir uma tela dessa, ó. Grupo padrão, vou clicar lá no maisinho e ele vai aparecer aqui todos os DVR. Se eu der 2 cliques, ele aparece as câmeras daquele DVR que eu selecionei, certo? Esse é o menu que é apresentado quando eu clico em configurar dispositivo. Eu fui lá no menu configuração do dispositivo, selecionei o DVR ali, que é o bloco A. Então ele me exibe aqui configuração de rede, dispositivo remoto. Ele verifica a atualização. Eu posso atualizar o firmware, que é o sistema do DVR à distância. Posso verificar a configuração de alarme, normalidade, e verificar o status do disco, se está cheio, se está trabalhando de forma normal, se deu algum erro. Eu posso criar contas de usuário para aquele DVR, manutenção e interface web. Essa interface web eu vou acessar, em vez de ser pelo Synext, eu acesso pelo navegador Internet Explorer. É o único que dá para fazer o acesso via web. Mas ninguém utiliza essa interface. Por quê? Porque trata-se de um navegador antigo
já descontinuado pela própria Microsoft e não recebe mais atualizações de segurança. Então dá para usar, só que fica bem ruim a questão de usabilidade nessa interface. Configuração do alarme. Tem um íconezinho lá do alarme na tela principal do software, certo? É uma lâmpadazinha com uma engrenagemzinha. Posso configurar um alarme. Eu clico aqui nesse botão novo alarme, certo? Você pode gerenciar aqui nessa opção edita o esquema selecionado. Você pode deletar, desabilitar um esquema, habilitar o esquema selecionado e informação de consistência. Clico ali no botão novo alarme. É assim que a tela fica. Exibido na base do guia de programação de alarme, figura da tela de configuração de alarme, e o sistema apresentará a tela de criação de alarme. Como que é a tela? É essa tela aqui. São 4 passos. Tipo. O que é tipo? Eu vou dar um nome. Por exemplo, câmera da piscina. Eu tenho um condomínio que tem uma piscina e eu não quero que ninguém após as 11 da noite entre na piscina. É regra do condomínio, certo? Então vou colocar ali o nome: movimento piscina. Qual que é a descrição? Movimentos. O tipo é detecção de movimento, certo? Aviso de alarme quando ocorrer uma detecção de movimento nas zonas de proteção da imagem. Lembrando que o tipo tem vários tipos. O próximo passo seria a origem. Aqui são a lista de alarmes configuráveis. Não tenho só aquele tipo de movimento, de detecção de movimento, né? Eu posso ter mascaramento, perda de vídeos. Vamos dizer que eu tenho uma câmera ali principal da portaria. Se acontecer de perder o vídeo, a tela ficar escuro, o DVR já me emite um alarme já para eu providenciar um conserto, certo? Então tenho todas essas categorias de tipos de evento aqui para o alarme. Os eventos dos alarmes podem ser tratados pelo Intelbras Synext. Atualmente são os presentes na tabela a seguir. Caso o evento que deseja monitorar não esteja na lista, verifique a possibilidade de atualização para o Intelbras Synext no site da Intelbras. Eu posso, passando esse ponto aqui, eu vou buscar o que? A origem. Vou selecionar de qual DVR pertence aquela câmera da piscina e qual que é o canal. Ela é do bloco A, minha piscina fica lá no bloco A, e a câmera 6. Então, eu estou determinando a origem da imagem que vai trabalhar com esse evento de alarme. Então, eu fiz o que? Coloquei o tipo, a origem e agora a ação. Na tela de cadastro de ação, será exibida a lista de ações disponíveis no software. Para cadastrar novas ações, clique em criar uma nova ação. E você será direcionado para a tela de seleção de ação. Na tela de configuração de ação, selecione a ação desejada. Selecione os canais desejados, selecione os canais e preencha os campos necessários e clique em adicionar ou continuar. Caso queira adicionar uma outra ação, clicar em adicionar, e se essa for a última desejada, se for para continuar adicionando, é adicionar e continuar. Clique em adicionar caso queira adicionar outra ação, ou em adicionar se você só quer essa última ação. No caso, eu quero somente que abra o canal no meu DVR. Teve uma detecção de movimento lá naquela câmera, naquele certo horário que eu vou pré-determinar no próximo passo, e eu quero que apareça na minha tela. Esse é meu alarme. Por 20 segundos, certo? Aqui o que acontece? Não sei se vocês repararam. Eu tenho aqui a câmera da piscina, exemplo, poderia ser a câmera 1, certo?
Mas eu sei que as câmeras 2 e 7 vai pegar a rota de fuga do indivíduo, certo? Que ele vai passar ali por aqueles pontos. Então eu posso abrir 3 câmeras, 4 câmeras ao mesmo tempo, já para cobrir a ação. Eu posso adicionar quantas ações eu quiser no cadastro de um evento de alarme. Quando finalizar o cadastro de todas as ações vinculadas, clica no botão próximo. O software irá limitar o número de canais tratados pelo evento de alarme, onde soma os canais apresentados e gravados por um evento. Ele não poderá exceder o limite de 36 canais. O que acontece? Aquela seleção aqui não pode passar 36 câmeras. A próxima tela é um agendamento de horário, igual eu te falei. Eu quero que na câmera da piscina, todo domingo ou todos os dias da semana, eu tenho a engrenagemzinha aqui que eu clico para configurar o período. É das 22 horas em diante. Então eu vou colocar clicar e arrastar e deixar de verdinho. Quando eu clico aqui, ele me dá essa opção na engrenagem. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai parar por aqui, que é o que? A gente falou sobre instalação, falou sobre recursos de workstation, para que se trabalhe de uma forma, da melhor forma possível com o monitoramento de imagens. Há um grande estudo a ser feito da questão de infraestrutura de rede, infraestrutura de equipamentos utilizados. Tem que se tratar todo o projeto como um todo. Por quê? Porque senão você não vai alcançar o resultado esperado e utilizando equipamentos de ponta. Então, vai fazer um projeto CFTV? Você viu que é algo assim muito grande? É aconselhável que se chame o especialista da sua empresa de monitoramento, que faça o estudo, ou que fale para que o condomínio, lá para o síndico, para ele contratar um gestor de segurança para fazer o projeto. Por quê? Porque tem que se levar em conta todos esses dados que foram ditos lá atrás. Para quê? Para que você que trabalha na portaria consiga fazer uma análise inteligente de vídeo da forma correta, certo? Hoje a gente tem uma atividade junto com essa aula, o valor é 1 ponto, são poucas perguntinhas, tudo bem? E tomara que as aulas voltem logo, que eu estou com saudade de vocês. Um abraço a todos e bom final de semana. Obrigado.